Essa é a igreja da fé, a palavra que funciona. Essa palavra tem o dom de mudar vidas, de transformar. Essa palavra tem sacudido os quatro cantos de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, do Norte Goiano. Vai fazer a diferença quando você começar a declarar essa palavra, andando, declarando palavra de fé, palavra de amor. Hoje Deus tem um tempo especial para nós aqui. Eu quero agradecer hoje por estar aqui, primeiramente a Deus, porque é um momento para mim de muita alegria, né, de estar à frente hoje, trazendo a palavra para a igreja. Agradecer o pastor Tiago, a Paula, a Fernando, o Clécio, né, que tem caminhado com a gente há tantos anos. E hoje é um dia de bênção. Gera expectativa no coração de vocês. Nós estamos começando um ano, e um ano que promete, um ano que você não vai deixar lá para o final para fazer as coisas que tem que ser feitas. Nós ainda estamos no meio do segundo mês do ano. E essa palavra ela tem que ser declarada, ela tem que ser falada, ela tem que ser testemunhada do que acontece no nosso meio. Hoje eu trouxe uma palavra para nós sobre fé e amor. Essas duas, elas têm caminhado comigo e não tem como a gente, às vezes, pregar e deixar fé e amor para trás. Então, a palavra fé, ela tem trazido na minha vida aquela expectativa que todo aquele que aceita Jesus e quer manifestar a fé, mas a fé precisa andar juntamente com o amor. Então eu preparei uma palavra que vai falar sobre fé e amor andando um paralelo ao outro. E essa palavra eu quero que você entenda que é para chegar ao final do ano praticando esses dois, exercitando esses dois, falando da importância desses dois. Eu quero começar falando do que aconteceu comigo através da palavra da fé, essa palavra que funciona no Rema. Eu estava servindo no Rema, ali eu conheci a palavra da fé, eu conheci a palavra do amor. Através das matérias eu fui sendo tratado, eu fui sendo edificado. Eu queria agradecer os nossos levitas. O Daniel, fica, por favor, me dá um suporte aí, me abençoar aqui, amém? Glória a Deus. Então, dentro desse ministério, dentro das aulas do Rema, é muito importante. O ano está começando o ano da escola Rema, né? Muitas pessoas chegando. E a maneira que eu fui recebido no Rema, com muito carinho, com muito amor, cada pastor, cada ministro que veio, trouxe uma palavra de encontro à minha vida. Uma palavra que começou a trazer aquele exercício de fé, aquele entendimento que até então estava estagnado, estava engessado. Não estava tendo como a gente falar, às vezes sair de uma situação porque não sabia, às vezes exercitar uma palavra de fé, declarar uma palavra de fé, um versículo que põe as trevas em retirada. Então, dentro do Rema, foi um divisor de águas para mim. E com a excelência que eu fui recebido no Rema, eu servi na portaria do Rema durante 2 anos. Sabe, tentei fazer de igual forma como eu fui recebido. Eu tentei ser o melhor ali na portaria, receber todos com um sorriso e declarando que vai dar certo, você vai vencer, você vai formar, não tem outro caminho a não ser formar, a não ser experimentar essa palavra da fé. Amém? E essa palavra da fé, ela está alicerçada numa palavra que vem de encontro com nós. Ela funciona. Ela funciona. Se a gente souber declarar essa palavra, praticar a palavra dentro dos princípios que é a palavra da fé e do amor, como é direcionado, como é nos ensinado, nós vamos avançar. E o resultado é crescer, é experimentar das boas novas, é trazer à existência aquilo que está estagnado, aquilo que está parado, porque talvez o nosso campo de visão ele está pequeno, porque nós não estamos declarando da maneira que nós precisamos declarar. Nós não estamos falando da maneira que nós precisamos falar. Nós não estamos sendo usados da maneira que nós precisamos ser usados. E usados também da maneira que nós precisamos ser usados. Amém? Então, essa palavra fé e amor é uma palavra que
tem caminhado comigo. Eu tenho tido a alegria de falar de fé e de amor. E tem visto o resultado. Os resultados são notórios. Quando a gente parte para a aplicação da fé, nós tira de dentro de nós o nosso melhor. Aquilo que nós temos de melhor. Porque ele fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Ele habita em nós e Ele está sobre nós. Então nós já temos uma grande vantagem. Nós já temos o amor dentro de nós. Nós precisamos manifestar o amor com aquele que anda do nosso lado. Amém? Glória a Deus. Vocês vão ficar comigo até o final? Vão continuar me amando? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, definição de fé. Eu coloquei aqui que a fé vai andar uma do lado da outra. Eu coloquei o meu estudo a mensagem, uma linguagem mais simples, mais fácil de entendimento. Eu gosto muito. Amém? Hebreus 11:1. Vou esperar colocar no telão para nós acompanhar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até eles colocar lá, a gente vai avançando aqui. Hebreus 11:1. A confiança de Deus é a certeza de que aquilo que esperamos vai acontecer. É a convicção de que aquilo que não vemos é real. Amém? Então, quando eu me matriculei no Rema, eu tinha um quadro muito grave, financeiramente. Eu não conseguia imaginar eu me matricular numa escola sem ter o dinheiro para fazer a matrícula. Mas toda a chamada que tinha falava de fé, de exercitar a fé, de praticar a fé. E aquilo mexeu comigo, porque eu era experimentado em falar de fé, eu já falava de fé, eu já declarava alguns versículos de fé, eu já experimentei da fé, mas a fé precisava de algo mais, né? Então, quando eu me matriculei ali só com o dinheiro de pagar os meus aluguéis, né, sem saber se iria funcionar ou não, na primeira aula foi algo poderoso, algo grande, algo que mexeu com as minhas estruturas, que já caminhava há muitos anos vivendo a fé, mas uma fé sem ação, uma fé que não traz maturidade, que não traz resultado. Então, na primeira aula do Rema, eu já comecei a ser tratado. Eu vi que eu precisava melhorar. Eu comecei a me envolver dentro daquilo que era ministrado. Às vezes eu chegava em casa sem entender o que estava acontecendo comigo, porque existia um processo de tratamento, de cura que estava sendo derramado ali na primeira aula, na primeira matéria. E eu comecei a entender o que é a fé. Eu comecei a mudar o meu jeito de oração. Eu comecei a exercitar, porque eu fiquei alguns anos fora do verbo da vida. E quando você sai daquele braseiro, onde você sai daquele restaurante que tem um bom alimento, onde você sai de uma igreja que tem uma boa palavra, que tem a palavra do amor, que as pessoas verdadeiramente olham para você, te cumprimenta, te ama de verdade. Você sai desse ambiente, você esfria, você deixa de praticar, você deixa de declarar, você deixa de orar. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei de volta, eu entendi que eu já não praticava a palavra com a essência que eu tinha aprendido lá atrás, em 2009. Foi um ano de crescimento, um ano de Rema em 2009, a minha vida mudou. Da água para o vinho, coisas que eu não imaginava aconteceu no primeiro ano. E houve uma situação que às vezes a gente não quer escutar, o homem que sobe no altar e prega e fala a palavra de Deus, por mais que ela seja simples, né? Eu tive uma palavra do pastor Flávio. Ele diz: não é hora de você mudar,
Não é hora de você investir em outro lugar. É 1 ano só que falta para você continuar avançando, continuar crescendo. Aqui Deus tem algo grande, você foi chamado para algo grande, você não está entendendo, mas vai acontecer. Aleluia. Mas naquela doce ilusão que eu estava sendo abençoado, o dinheiro começou a chegar, as coisas começaram a mudar. Não, eu quero mais, mas eu esqueci da fonte. Eu esqueci de onde me servia aquele alimento, onde tinha base para me solidificar, para me deixar forte. Eu saí. Os tempos passaram. Eu tive que voltar, como filho pródigo, com uma situação difícil, mas fui bem recebido. Fui amado, fui apacentado, fui cuidado, fui colocado de pé. Palavra após palavras, abraço após abraços, avançando, aprendendo a praticar o amor, retribuindo aqueles abraços que às vezes eu achava que eu não devia abraçar o meu irmão, porque eu tinha deixado ele para trás na caminhada de fé. A ausência da palavra te esfria, te tira do contexto do que é a palavra. Talvez muitos hoje não estão aqui, mas essa palavra vai chegar na casa dele e ele vai entender que a palavra chega de uma certa forma. Onde eu tiver 2 ou mais dos nossos, a palavra que é profetizada chega. A palavra que está sendo profetizada lá em Campina Grande está chegando em nossas casas, está acontecendo em nosso meio, um mover sobrenatural. Há uma unção nesse lugar que quebra, despedaça os jugos, e as pessoas às vezes não estão entendendo, não estão enxergando o que está em nossa volta, o que está acontecendo no nosso meio. Hoje eu entrei ali na sala do pastor Tiago ali, e vi aquele quadro lá na parede, e falei assim: falta o meu ainda para Uberaba. Eu ainda não tenho o meu no Uberaba, estou devagar, eu estou parado, então vamos exercitar. Houve uma situação, nesse período que eu estava ali na igreja, aconteceu algo forte demais comigo. Uma palavra veio daqueles ministros que chegavam de Brasília. Todos chegou muito alegre, muito fervorosos, abraçando, beijando, gritando, pulando. Algo grande tinha acontecido naquele lugar. Eu não estava entendendo, mas era algo grande, e aquilo era para mim também. Eu fazia parte daquela videira. Eu estava no raminho ali. Mesmo que fosse aquela florzinha, aquela folha murcha, eu estava e estou na videira. Aleluia! Vocês não estão entendendo o que vai acontecer. Ele vai falar com você. Não importa onde você está, se você estiver ligado, se você estiver conectado, se você estiver em obediência, se você estiver em amor, você vai receber. Presta atenção. Um livramento de dívida, que poderia ser algo muito maior, muito grande, mas a minha fé não estava assim, pulando, a ponto de brigar, de vencer mesmo. Chegaram lá todo mundo, aquela alegria. Marcos, Mara e muitos outros que eu nem sei falar o nome. Elias, Manu, Muitas pessoas chegando ali. Clécio também. E o pastor Ranilson liberou uma palavra naquele lugar, a respeito do que tinha acontecido lá em Brasília. Eu estava aqui, eu não participei, e falei assim: Senhor, mas se for o que Ele está falando, eu quero que aconteça 5% do que aconteceu lá. Olha a medida da minha fé. Eu poderia ter pedido 100%, mas eu pedi 5%. Eu me conformei com pouco. Aquele amor estava sendo derramado por pessoas que dedicaram tempo, qualidade de tempo, avançaram, desprenderam da sua casa, da sua família e foram lá. Eu não sei quantas pessoas que tinham naquele evento. Eu não sei quantas pessoas que tinham no culto, mas eu sei que eu recebi. Eu tinha uma dívida com a Receita Federal de aproximadamente mais ou menos 900 a 1.100.000, E eu pedi que fosse 5%, Olha só, olha o que você pede. Pede, recebe, Eu pedi 5%. Fui perdoado de uma dívida de quase 1.100.000. Se eu tivesse exercitado da maneira que eu pedi, crendo como eu creio hoje, eu teria recebido 100%. Seria quase quantos milhões? Quantos milhões? Olha a sua fé, olha o que você está pedindo. Olha como você está praticando o amor.
Como você está falando dessa palavra que muda, que transforma. Essa palavra que faz divisor de águas. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil viver. Vem a opressão, vem a dificuldade, vem. Mas eu tenho a palavra que vence a dificuldade. Eu tenho a palavra que vence a pressão, o desânimo, o cansaço, a circunstância que se levanta. O ano passado, escola de ministro, só eu sei como eu fiquei sentado nessa cadeira. Do lado da dona Graça, todos os dias. Do lado da minha esposa, todos os dias. Pai, o que eu estou fazendo aqui? E era cada apertada. Era cada apertada. Eu falei assim, eu não vou voltar mais. Não é possível. Não é possível, isso é só para mim. Não, era para todos nós. Nós estávamos sendo amadurecidos. Nós estávamos sendo forjados na prática dessa palavra. Nós estávamos avançando, sendo preparados em amor. Sabe? E essa palavra, ela tem o poder de mudar. Sabe? Hoje em minha volta, às vezes, as pessoas falam assim, Edson, o que você tem diferente? Eu tenho o amor de Cristo em minha vida. Às vezes as pessoas olham o que eu perdi lá para trás. Empresa, um bom status, uma boa vida. Mas isso não faz parte do meu passado mais. Isso ficou para trás, não faz parte da minha vida. O que eu tenho hoje é muito maior. É a alegria de falar desse amor. É a alegria de falar dessa palavra. É a alegria de estar aqui hoje ministrando para vocês. Sabendo que essa palavra não vai alcançar só aqui, vai alcançar muitos outros lugares. E as pessoas vão desengessar, vão quebrar esse casulo que a fé dela está parada. A fé precisa ser movimentada, precisa ser declarada. Assim é o amor. Como é que eu vou falar de uma fé? Eu vou acessar um carro novo, vou acessar um apartamento, vou acessar riqueza. E se eu não falar de amor? Porque Jesus pagou com a vida dele na cruz. Ele derramou o sangue dele por nós ali na cruz. Sabe, às vezes, isso é tão sério, sabe, aquele preço é incalculável, imensurável. Às vezes eu olho para as minhas mãos e falo assim, Pai, foi só um pedacinho do dedo. Imagina o Senhor entregando o seu filho. Entregando o seu filho. Para que nós tivéssemos acesso a essa palavra. Para que nós tivéssemos acesso ao amor de Cristo. Para que nós tivéssemos acesso a um lugar privilegiado. Uma morada. Aonde que não se conquista com dinheiro, aonde se não conquista com a força do braço, mas onde conquista com a humildade. Ouvindo, sendo submisso, escutando como eu escutei essa palavra ano após ano, servindo no estacionamento. Eu abri o meu YouTube lá, escutava o culto lá da calçada. Eu falo assim, eu não estou lá, mas eu vou receber. Aí eu aprendi a receber, Clécio. Aí eu não fico esperando vocês voltar da conferência mais não, já tomo posse. Vai acontecer hoje, eu quero. O que está chegando é novo, a novidade é boa, a palavra de Deus é boa, a palavra que funciona, eu quero. Uma das coisas que marcou a minha chegada no Verbo da Vida em 2009, Clécio, foi o Josean e a Josiane, vocês lembram deles? Ele assim, Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom. Eu mesmo, conhecendo a palavra de Deus, eu tinha uma angústia dentro de mim, um pesadelo que me oprimia, que me apertava toda noite, me fazendo chorar, me fazendo sentar na cama, não consegui trabalhar no outro dia. Quando eu cheguei ali, né, fazendo a escola, né, uma ministração, acho que foi o Marco Honório Júnior que ministrou, e veio de encontro aquela situação do que me oprimia. Eu tive aquele pesadelo naquela noite, sabe, Clécio? Quando eu estava ali enforcado, não conseguia chamar mais por Jesus, não conseguia. Eu comecei a rir do diabo, comecei a rir daquela opressão, comecei a rir daquilo que estava me oprimindo, e aquilo foi embora. Aquilo foi embora. Eu não sei o que te oprime, mas você pode rir de toda a situação e circunstância que levantar. Você tem poder, autoridade e faz a situação mudar. Você move a água. Você é filho do rei.
A palavra fala que Ele dá autoridade para o rei inclinar o coração do rei para a direita ou para a esquerda. Ele inclina seu coração para onde você desejar que ele seja inclinado, declarando com avidez a palavra de Deus, praticando o amor. Vocês imaginam uma risada expulsar uma perturbação que te acompanha anos? O nosso inimigo é tão fraco que ele não aguenta as nossas risadas. Ele não aguenta as nossas risadas. Isso é para você saber quem é que vocês são, estão, aonde estão em Cristo Jesus. Ai, é maravilhoso. É maravilhoso experimentar, sabe, desse poder. É maravilhoso saber que eu tenho acesso, que eu estou envolvido num lugar onde que tem mestres, pessoas que têm o prazer de ensinar, pessoas que cruzam esse Brasil de ponta a ponta, ensinando nas escolas Rema. Eu estou envolvido, eu estou inserido, eu escutei o que Deus falou. Vai, eu não preciso de você aqui dentro mais nessas cadeiras, vai. Eu falei, estou aqui. Que cumpra o seu propósito em minha vida. Estamos ali em Uberaba falando da palavra da fé. E os resultados estão começando a chegar. A palavra está funcionando. Famílias estão sendo restauradas. Nós já temos um caso de pessoas que estão sendo alcançadas através do amor. Através de uma mudança. Através de muitas gargalhadas. O pastor Tiago riu com aquela pessoa quase que a noite inteira. Aquela pessoa tomada de álcool, o pastor Tiago abraçou aquele homem daquela forma que ele faz, com densidade. E muitas das vezes nós não queremos abraçar um irmão que está limpinho do nosso lado, cheiroso, que tomou um banho. Mas aquele homem foi tomado por aquele abraço. Ele chora querendo mudar, querendo vencer o vício. Ele chega e me liga de madrugada falando assim, pastor Edson, eu preciso de ajuda. Vai dar tudo certo, senhor. Jesus te ama. A sua vida vai mudar. Você vai ser tocado por essa palavra. Somente vem na igreja e esquece de tudo que está acontecendo em sua volta. Esquece. Hoje mesmo ele me ligou, Clécio. Tem quase 30 dias que ele não bebe. É assim. Eu não paguei para ele. Nós não injetamos dinheiro nele. Nós falamos de uma palavra que funciona. Aquele homem tem 10 crianças morando numa situação precária. O Francisco teve na casa dele. Mas isso é passageiro. Porque a palavra da fé chegou em Uberaba. Vai chegar em muitos outros cantos. Essas pessoas que estão aqui estão transbordando de amor, porque aqui é ministrado amor. É ministrado amor. Quantas pessoas são curadas nesse lugar durante o louvor? Durante um acorde desse teclado? Quantas pessoas, eu não vi nada acontecer. Você não precisa de ver, você precisa saber que está acontecendo. Se não foi com a pessoa que está do seu lado, foi com a do lado. Se não foi com a da frente, com a de trás. Mas está acontecendo, a palavra está movendo, a situação está despedaçando todo o jugo, essa unção que tem aqui. É muito fácil pegar e carregar essa unção sem querer vestir a camisa da palavra. Falar a palavra, calçar a cara, sabe? É passar um período de dificuldade declarando a palavra. Hoje não deu certo, amanhã vai dar certo. Hoje eu não tenho o que comer, mas amanhã vai chegar o que comer. Pai, obrigado, eu sou dotado. Eu tenho tantas habilidades, Pai. A minha mente é a mente de Cristo, então não me falta nada. Nada. O que está te faltando? O que você precisa? O que você quer? Declare, traz a existência. Romanos 4,17, ele vivifica o morto e traz as coisas que ainda não são. Ele faz existir. Aquele seu parente que está lá engessado na cocaína,
na bebida, na prostituição, na macumba, sei lá onde que ele está, o lugar dele é aqui dentro. É através da sua oração. Você não precisa catar ele para o braço e arrastar ele, não. É no seu cantinho de oração. É no seu quarto de guerra. É no banheiro do seu serviço. É onde você estiver, é no carro, no trânsito. É ali que se exerce o amor de Cristo. Jesus subia para a montanha para orar, para ter intimidade com o Pai. Por que você não vai ter? Por que você não quer pagar o preço? Por que você não quer vestir a camisa do Evangelho? Quem te falou que ia ser fácil? Se fosse fácil, isso aqui estava com mais de 10 mil pessoas. Ouvi um Evangelho light, um Evangelho morno, que não muda, que não transforma. Olha, entra nas redes sociais. Você fala assim, eu não vou no culto hoje não. Vai lá, acessa as nossas redes. Quantas ministrações nós temos? Nós temos mais acesso do que a Amazon, Netflix, HBO. Nós temos muito mais conteúdo, então nós não temos que ter medo de nada não. Se você quer aprender a declarar, pega a sua área. Você é bom em quê? Em cura? Tem escola de cura. Você é bom em quê? Evangelismo? Tem evangelismo. Você é profeta? Tem profecia. Você é mestre? Tem mestre. Não tem desculpa. A desculpa é ficar parado, esperando você fazer por mim. Esse tempo ficou para trás. Esse tempo não compete para nós. Sabe, as pessoas que estão alicerçadas aqui no Verbo da Vida sabem que quando nós declaramos a palavra, nós trazemos a existência. Talvez as pessoas acham que vai ser naquela hora, mas tudo tem um tempo certo, tem a hora certa. E quando eu faço essa reflexão com Deus, do que me aconteceu dentro dessa escola, eu não posso começar um ano atropelando essa situação, sabe, de falar para as pessoas que aqui existe um investimento, aqui existem empresários que vai patrocinar pessoas que estão lá fora, como eu estava. Quando eu cheguei devendo os meus aluguéis, sabe, todo encaracolado, eu tinha dinheiro para pagar a matrícula das pessoas no meio do ano já. A palavra mudou, a maneira de orar mudou. Eu chamei a existência e passei a agradecer, Pai. Pai, obrigado porque o recurso vai chegar. Pai, hoje não tem, mas vai chegar. Não importa, vai chegar. Eu estou assim assado, mas vai chegar. Eu sou da fé. Eu vivo a fé. Eu grito pela fé. Eu anseio pela fé. Eu vivo pela fé. E são experiências para vocês terem noção e intenção da grandeza de detalhes que Deus nos faz a praticar, a grandeza de uma fé que foi lá em Brasília, 460 quilômetros, me alcançar aqui que estava frio na fé, mas existia dentro de mim uma chama, existia um pouquinho que clamou 5%, mas dentro de você existe uma chama que pode acessar muito mais. Talvez você fale assim, Edson, mas como? Eu vou te mostrar. Você acessa uma coisa grande e o amor vem numa coisa bem pequenininha, bem simples. Outro dia eu fui na padaria lá perto da minha casa, na Le Crocan, comprar os pães, né? E vi um andarilho vindo em minha direção. Aí Deus falou assim, dê os pães para ele. Eu falei assim, você quer tomar um café? Já tomou um café hoje? Ele, não tomei. Você quer um café? Ele, quero. Eu subi lá no apartamento, peguei um bom copo de café, passei manteiga no pão, desci e dei o pão para ele. Ele tomou o café ali e foi embora. Quando eu cheguei lá em casa para tomar o meu café, os pães estavam contados, os 3 pães que eu tinha comprado para tomar café, estava lá. Os pães multiplicou naquela hora, porque havia uma pessoa carecendo de um café da manhã. Quantas vezes eu jogo meia garrafa de café fora? Quantas vezes eu pego as frutas que estão perdendo e jogo na lixeira? Se eu amarrar elas bem amarradinho e colocar lá de pendurado na lixeira, na árvore, vai passar alguém, vai ter proveito. Tem alguém necessitando de comida, alguém necessitando de vestimentas, de calçado, alguém necessitando da sua palavra. Saia da zona de conforto, encosta na cruz, que as coisas vão mudar, as situações vão mudar. Nós precisamos de gente para trabalhar no Rema esse ano.
Eu declaro pessoas sendo ousadas, escutando o que Deus fez na minha vida através da palavra da fé, e se posicionem. Se posicionem. Você quer ver o grande do seu sofá? Não vai ver. Você vai ver só televisão, com desinformação, com má notícia, com tristeza, com bazelas. Vem para cá. Serve lá de fora. Cuida do carro daquele que está aqui lutando. Porque sentar aqui para aprender a palavra de Deus não é fácil. Existe uma crise existencial dentro daquela pessoa que é matriculada, que ele é levado a se confrontar com ele mesmo. Porque quando passar esses 2 anos, a vida daquela pessoa nunca mais vai ser do mesmo jeito. A pessoa vai aprender a orar, aprender a ter intimidade com Deus, aliançar com Deus, envolver com Deus. Meu irmão, quem anda com Deus não perde nada, só ganha. Sabe? Quando você olha assim para as pessoas, fala assim, com seus olhos brilhando, a pessoa sabe que existe uma unção sobre sua vida. O diabo sabe que você está carregado de poder, de autoridade. De poder e de autoridade. Às vezes eu entro lá na Luminai e vou ver o Guto pregar. E aquilo mexe tanto comigo, porque aquela mansidão nas palavras, eu falo assim, meu Deus, se eu tiver que imitar esse homem, eu nunca vou dar conta. O maneco então é meia hora eu durmo, porque há tanto amor sendo inalado. Não é só lá não, é aqui no nosso meio. Quando a irmã sobe aqui para louvar, às vezes ela está aqui dando o melhor. Não é para você não, é para Deus. É para Ele, sabe? Toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade a Ele. Para Ele são todas as coisas. Do que dele para Ele, todas as coisas. É muito gratificante, gente. É muito gratificante você olhar para trás de uma caminhada a qual você estava sendo tragado por uma escravidão financeira, tragado por um sistema corrupto, tragado com doutrinas mentirosas, e Ele te chama, vem cá, eu tenho uma porção para você, eu tenho um cuidado especial com você. Lá em Jeremias ele fala assim, eu te conhecia antes de você nascer, eu te chamei pelo seu nome, e você ainda tem dúvida do tamanho desse amor? Eu falei que não vendo meu dedo por dinheiro nenhum. E olha que é só um pedaço. O Pai nos amou tanto, 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 que deu o Filho dele para que morresse em nosso lugar, para nos resgatar do pecado. Nós fomos lavados, remidos, transformados, colocados sobre a rocha, com poder, com autoridade, com ousadia, com toda a sorte de bênçãos. O que você quer mudar na sua vida? O que você precisa mudar? O que você quer alcançar? Pede o Pai. Ele tem para você. Se o meu filho me pede um pedaço de pão, eu não vou dar ele um pedaço de pedra, uma cobra, um escorpião. Eu vou dar ele um pedaço de pão, de preferência um bom pão. Agora, tudo que você pedir, Ele vai te dar. Mas para ser usado da maneira certa. Sabe? Qual que é a maneira certa? Amar o próximo como a ti mesmo. É um mandamento mais forte que tem, é amar o próximo. Eu tenho ali hoje o João que trabalha comigo lá na empresa. Quantas vezes ele vê um pedinte chega lá, me dá um dinheiro. Eu falo assim, não, dinheiro eu não tenho, mas um pedaço de pão e um café eu tenho. Porque eu cansei de dar dinheiro. O dinheiro não ajuda ninguém. O que ajuda é uma boa palavra, um bom abraço. É falar desse preço que foi pago na cruz. Sabe, é conseguir chorar sozinho quando você está no seu íntimo, sabendo que não precisa fazer mais nada, está pago, está consumado. Que você vive hoje livre de todo o pecado. Nós temos um cadeirante lá em Uberaba, e aquele cadeirante me confrontou muito, porque eu tive uma situação há muitos anos, que era para me ter ficado numa cadeira de roda, mas eu não fiquei. E quando eu cheguei lá, ele reclamou para mim, a minha vida é essa aqui, eu estou preso nessa cadeira de roda. Eu falei assim, eu vou te mostrar que você não está preso nessa cadeira de roda. Imagina um lugar muito bonito que você foi.
um lugar mais gostoso que você passou, o melhor restaurante que você almoçou. Aí ele conseguiu ver que ele não está preso naquele corpo. A essência dele milita contra a carne. A essência dele consegue alcançar coisas que estão longe, fora do alcance dos nossos olhos carnais, fora do nosso eu, fora da nossa pequenez. Ele conseguiu entender. Hoje ele está animado, diferente. Abriu a casa dele para o nosso primeiro verbo no lar, na terça-feira. Precisou de muito? Não, de uma palavra. Você está cheio, está transbordando. Não tem um culto que eu venho aqui na igreja que não é derramado palavra de unção, palavra de cura, palavra de autoridade, palavra de ousadia, palavra de bênção. Quantas palavras mais você precisa para se posicionar? E exercitar a fé. Declarar a palavra da fé. O meu tempo está acabando, não foi nem metade da pregação. Glória a Deus. Vai ter mais oportunidade. Eu tenho muito para falar da fé. Eu tenho muito para falar do amor. Sabe, esse amor que contagia. Marcos, muitas vezes seu abraço me curou de uma revolta, de uma tristeza. Não deixe de abraçar o seu irmão, não. Michel, quantas palavras você me deu. Anderson, todas as palavras que você me deu, todas estão acontecendo. Não cesse de falar. As pessoas precisam ouvir que da sua boca saem palavras. Palavras que transformam. Quando você chegou na igreja, no meio do culto, você foi lá e me abraçou. Só eu sabia o que estava passando naquele dia. Sem entendimento. Aquele abraço me fortaleceu. Aquele abraço me deu crédito para começar um novo dia praticando. Sabe, não existia o que eu precisava na mão, mas existia uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Aquela palavra abriu portas. Eu estava para ser despejado do barracão, não tinha onde colocar as máquinas. Uma situação, ele me chega, me dá aquele abraço. De repente, mais alguns dias, aquela palavra que veio daquela conferência de ministros. Vocês acham que eu vou perder alguma conferência? A distância, eu recebo 5% e sou grandemente abençoado. Eu vou deixar de ir? Eu vou deixar de vir no culto da quinta-feira? Eu vou deixar de prestigiar a pessoa que vem aqui te encher de certeza, te falar quem você é em Cristo Jesus? Vem pro Rema, vem pro Rema. Vamos conhecer o caráter de Deus? Vamos? A matéria caráter de Deus, o pastor Tiago me desmontou. Eu vou terminar com essa. Ele me desmontou literalmente. Olha só. Aconteceu uma situação na empresa. Eu fiz um pagamento de uma pessoa para executar um serviço lá no condomínio Esplêndido. Eu passei o carro para ele. Ele não entregou o serviço, não concluiu o serviço, transferiu o carro e simplesmente falou assim: Edson, tem vergonha de andar com você? Eu falei: tem mesmo, você pegou meu carro, agora você tem que ter vergonha. Amém. E o pastor Tiago falando sobre o caráter de Deus. Sabe, quando você entra numa situação dessa, que você tem um prejuízo financeiro, você esquece de olhar para a sua perfeição. Você começa a militar. E eu cheguei naquele culto, Mário, planejando como é que eu ia dar um corretivo naquele homem. Como é que eu ia mudar aquela situação. Eu não podia ficar no prejuízo, eu preciso do meu dinheiro, eu tenho que comprar outro carro. Mas a questão não era carro. A questão era o ensinamento que dava para vir de noite. Vocês não estão entendendo. O valor do carro era insignificante, mas eu precisava de ouvir o que tinha para ser ministrado à noite através da aula. O caráter de Deus não muda, é irrevogável. Ele me ama do jeito que Ele ama aquele cara que me deu prejuízo. E se eu ando em caráter de Deus, em justiça de Deus, eu vou perdoar aquele homem. Eu não tenho condições de guardar mágoa no meu coração. O meu coração é uma caixa aberta. O dia inteiro. Pai, em nome de Jesus, o que eu preciso perdoar? Pai, em nome de Jesus, o que eu preciso melhorar? Não deixa isso descer para o meu coração. Então, é muito importante
começar o ano falando o que aconteceu na minha vida através da palavra da fé, através de gestos de amor, através de abraços, através de palavras, através de uma ligação. Sabe, hoje eu presto atenção nos nossos grupos, nem mais as mãozinhas não estão colocando mais, né? E você está cheio de palavras, você está transbordando de conteúdo, de unção. Talvez você não tenha noção do que é vir aqui na madrugada e dobrar o seu joelho aqui, a ponto de começar a rir sozinho, chorar sozinho, misturar choro com riso. Assim, Deus, agora eu estou louco mesmo. Assim, meu filho, você está no melhor lugar que você tem para estar. Eu quero preencher todas as áreas da sua vida. Eu quero uma posição sua. Eu quero aliançar com você. A minha aliança eu não divido ela com ninguém. Eu quero que você se envolva nessa obra. Sabe, presta atenção no que está sendo ministrado. Presta atenção no que está sendo cantado aqui. Que quando as pessoas sobem aqui, dão o melhor delas, se consagram. Sabe, e quantas pessoas estão sendo curadas? Talvez a pessoa não vai saber hoje que ela foi curada aqui hoje, mas o testemunho vai chegar lá na frente. Aquela cura vai chegar à existência. Você sabe por quê? Porque tem muitos de nós orando, tem muitos de nós clamando, tem muito de nós praticando amor, tem muito de nós vivendo como eu estava vivendo. Eu faço parte do verbo da vida. Eu faço rema. E aí? Cadê a mudança? Então esses que estão na condição que eu estava no passado, toma uma posição. Toma uma posição. Sabe? Toma uma posição. Encosta na cruz. Não vai doer. Vai só sarar. Vai só melhorar. Encosta na cruz, fala do que eu te falei. Fala do amor de Cristo. Convida ele para um culto. Convida ele para experimentar dessa palavra de fé. Essa palavra que funciona. Eu tenho certeza, se eu tivesse um tempo aqui para chamar todos vocês aqui, todos vocês têm um testemunho da palavra da fé. Todos vocês têm conteúdos para falar de fé para as outras pessoas. Quando eu falo para vocês, eu estou me incluindo, eu não estou me excluindo não. Eu quero mais, até mais do que vocês. Porque eu sei o quanto eu sou agraciado, o quanto eu sou abençoado, o quanto eu sou amado. E tudo isso que eu sou, eu tenho para te dar. Sou um homem simples, mas de muito caráter, sabe, de muitos valores. E você também é uma mulher virtuosa, uma mulher que faz a diferença na sua casa, um homem que faz a diferença na sua casa, um homem que faz a diferença na empresa, um homem que faz a diferença, servindo a Deus com totalidade, só vai melhorar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês, rendendo graças ao Senhor. Aquele que ora em língua, se quiser orar em língua, pode orar em língua, porque eu sei que o mover de Deus é grande nesse lugar, uma unção disponível nesse lugar. Existe um momento nesse lugar que quebra as barreiras, é agora. É a qual você absorve o que Deus falou com você. É a qual Deus fala com você no seu íntimo. Ele quer te tocar agora. Ele quer te abraçar agora. Sinta abraçado. Sinta-se amado. Sinta-se nos braços do Pai. Fala com Ele. Pai, eu quero que se cumpra o teu propósito em minha vida. Eu tenho tantas habilidades. Eu tenho tantos dons. Eu tenho tantos bons mestres e pastores passando por aqui, me ensinando a falar do teu amor, da tua grandeza. Me ajuda a compartilhar esse amor. Me ajuda a falar do amor ali na cruz. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu, pagou, está pago, está consumado. E agora, vamos alcançar o resto de Uberlândia. Vamos alcançar. Vamos sair daqui de dentro.
Vamos ser ousados. Aleluia, glória a Deus. Como não deixando de rir na cara do inimigo. Para ele. Para ele. Para ele. Para ele. Para ele. Perdeu mais uma vez. Perdeu de novo. Sempre vai perder. Porque aqui está sendo formado um exército de homens e mulheres de Deus. Outro dia eu fui confrontado e falei assim, para vocês terem noção do que está sendo ministrado aqui. Eu falei assim, que na minha igreja, os meus adolescentes podem ir lá na nave principal, porque eles são ensinados a praticar a palavra de Deus. Eles são ensinados a ministrar uma palavra de fé, uma palavra que muda. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo, meu Pai, de crescimento, por esse tempo de avanço, por esse tempo de ensino, meu Pai. Meu Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui, meu Pai, por cada família representada. Que o Senhor possa alcançar os 4 cantos de Uberlândia, meu Pai, levando essa palavra, meu Pai, com ousadia, sabedoria, discernimento, meu Pai. Que essa palavra possa chegar, meu Pai, resgatando famílias, Pai. Resgatando famílias. Hoje eu também quero fazer um apelo. Você que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca fez uma oração, eu faço um convite para você. Se você quiser aceitar, se você quiser experimentar desse amor, se você talvez andou frio na fé e quiser fazer um concerto, vem até aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você experimentar desse amor, você experimentar dessa palavra que muda, essa palavra que transforma. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigado a todos, que sejam abençoados na prática dessa palavra.